Eu quero cumprimentar a todos que estão conosco em mais um momento, mais um estudo da Palavra do Senhor nosso Deus, com a maravilhosa e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos fora de casa, numa viagem, e então o ambiente está um pouco diferente. Queridos, dando sequência ao estudo Quem é Jesus, nós vamos hoje abordar Cristo como a rocha viva, como a pedra de esquina, como a pedra angular. Então, anote aí os versículos, eu vou fazer a leitura e vocês poderão acompanhar. E depois, leia os versículos calmamente, peça ao Senhor nosso Deus que te abençoe, que abra o teu entendimento e com toda e absoluta certeza, o Senhor nosso Deus vai falar com você. Como eu disse, nós vamos observar hoje, vamos estudar hoje sobre Cristo como a rocha. Para que nós possamos entender isso, meus queridos, é necessário que nós voltemos ao tempo antigo, às construções como elas eram feitas no tempo antigo. Por exemplo, pedra angular ou pedra de esquina era a base de ligação entre duas paredes, quando formava um ângulo de 90 graus, tá? E servia como base para aquelas duas paredes. Ela era a ligação entre duas paredes. Dois, além de unir ela com a sua solidez, com o seu tamanho, ela evitava que as paredes rachassem, houvesse um desencontro. Isso estamos falando em cima da superfície, tá? Então ela ligava, ela unia, ela era a base, tá, da parede. Ok, não deixava rachar. Cristo, como pedra angular também, é o sentido da pedra, era colocada, havia um arco em cima, o círculo, e depois descia. Esta pedra que estava bem no meio do arco, ela era considerada e chamada de pedra angular. Então veja bem, ela era colocada no centro do arco para sustentar as duas metades, para que elas não se chocassem, para que essas metades tivessem, ela servia de ligação entre as duas metades. Olha que coisa maravilhosa! Quem é a ligação entre Deus e os homens? Não há outro mediador a não ser quem? Cristo, certo? Ligação. A palavra religião vem do latim religare, que significa ligar de novo, unir de novo. O homem é em Cristo unido novamente com o Senhor nosso Deus através dele. Muito bem, então isso nós estamos falando tudo acima da superfície. Ligava as duas metades, simbolizando a união entre Deus e os homens. Está escrito que Deus reconciliou os homens consigo mesmo através de Cristo Jesus. Mas vamos pensar agora na pedra, na rocha, abaixo do nível, superfície acima e abaixo, ou seja, no alicerce, no fundamento, certo? Quando eles iam fazer a construção, lembre-se, eles não tinham ferro, não tinham os recursos que nós temos hoje, então era uma pedra apoiada sobre a outra. E a construção se iniciava baseada numa pedra, que eles chamavam pedra de esquina, que eles chamavam pedra angular, pedra de canto, e era uma pedra, veja bem, esta pedra, ela era especial, no seu formato, nas suas características, na sua constituição. Cristo, ele é especial nas suas características, porque ele é filho de Deus. Ele é o Deus Filho, ele é o Deus que veio até a nós, ele é o Emanuel. Na sua constituição, ou seja, nas suas características, nos seus predicados, santidade, o seu caráter, né, a sua fidelidade, o seu amor, a sua misericórdia, que são absolutamente incomparáveis. E esta pedra de esquina, esta pedra angular, era colocada no alicerce, na junção, na esquina. Por quê? Primeiro, ela ia no canto, ela era a pedra principal. Olha, Cristo é a pedra principal de todo
a Bíblia, certo? E ela era a mais forte, porque ela é grande, não preciso dizer o tamanho do Senhor Jesus, certo? Ela era grande, ela era poderosa e sobre ela se apoiavam todas as outras pedras, de uma parede e da outra parede. Então, o que significa isso? Ela sustentava todo o alicerce da construção. Olha que maravilha, hein? Cristo é o fundamento. Cristo é a pedra de esquina, onde Paulo diz assim: eu pus um firme fundamento, e o fundamento é Cristo, e cada um veja como vai edificar sobre ele. Está compreendendo? E essa edificação que é feita sobre ele, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido é a edificação espiritual. A nossa vida espiritual tem que ser baseada em Cristo. Em Cristo. Porque o que passa disso não provém de Deus. Não provém de Deus, porque quem Deus enviou foi o seu Filho. Quem morreu na cruz por nós foi o seu Filho. Quem ressuscitou e inaugurou o caminho de volta para Deus foi o seu Filho. Então tudo é baseado em Cristo, porque está escrito que tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Veja como Ele é a principal. E quando diz assim que Ele sustenta toda a construção, né, Ele é o alicerce de toda a casa, também significa a nossa vida secular. Por que significa isso? Significa que se eu levar a minha vida baseado em Cristo, baseado na palavra, baseado nos seus ensinamentos, a minha vida nunca vai rachar, a minha vida nunca vai ruir, a minha vida nunca vai cair, porque o Senhor vai à minha frente, o Senhor me sustenta, o Senhor aplana os caminhos para que eu possa passar em tranquilidade. No Senhor saltarei uma muralha, ou seja, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é o poder que me sustenta, porque Ele é Deus e Ele é aquele que nos ama e deu a sua vida para conosco. Então, queridos, para que na tua vida não haja rachaduras, para que na tua vida não haja brechas que o inimigo possa usar e penetrar, colocar a sua cunha maligna e vir com o seu porrete maligno e te destruir e te derrubar, porque está escrito que ele só vem para roubar, matar e destruir. Mas louvado seja Deus que também está escrito, o Senhor Jesus diz: eu vim para desfazer as obras do diabo. Então, quando fala que é o alicerce, é a base do alicerce, é sobre a base da nossa vida. A base da nossa vida. Por que era dessa maneira? Porque tinha abalos, tinha terremotos. Igual a nossa vida, tem abalos e tem terremotos. Ele é a nossa força. Quando Samuel, está escrito lá no primeiro livro do profeta Samuel, que ia haver uma luta entre os filisteus e o povo de Israel. Os filisteus eram muito mais fortes, mas Samuel fez um sacrifício, clamou a Deus. Veja o exemplo para nós. O sacrifício é o nosso coração colocado na presença de Deus. O clamar é nós buscarmos a face do Senhor, buscarmos a força do Senhor, buscarmos o socorro do Senhor. Então Deus trovoou, deu uma trovejada, e aquilo apavorou os filisteus, e o povo de Israel foi lá e venceu. Aí o que fez Samuel? Entre a cidade de Mispá e a cidade de Sem, ele colocou uma rocha, e ele disse assim, ele falou assim: até aqui nos ajudou o Senhor. E ele também disse Ebenezer. Sabe o que significa a palavra Ebenezer? Eu vou te dizer o que significa a palavra da Ebenezer. A palavra Ebenezer significa a pedra, a rocha da nossa ajuda. Queridos, quem é a pedra da nossa ajuda? Quem é a rocha da nossa ajuda? Senão o Senhor Jesus Cristo, o guarda de Israel, que não dorme e que não tosqueneja. A ação de Cristo na formação do mundo, leia lá João 38:6. Da formação do mundo. Como eu disse, todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que se fez foi feito. E termina dizendo assim: glórias, pois, a Ele, eternamente. Amém. Amados,
O Salmo de número 118, versículo 22, e depois 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, fala que a pedra, a rocha que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por pedra de esquina. Quem é a pedra que os edificadores rejeitaram? A pedra é Cristo. Os edificadores eram os sacerdotes, os doutores da lei, os escribas que rejeitaram Cristo. E está escrito, ele foi posto como pedra de esquina. Amém? O próprio Senhor Jesus, ele se refere a si mesmo como esta pedra. Está lá na parábola dos lavradores maus, capítulo 21, versículo 42 de Mateus, onde ele diz assim: pelo Senhor foi feito, e isto é maravilhoso aos nossos olhos. Por Deus foi feito. E ele está se referindo ao quê? Ao Salmo 118, versículo 22. Amém? Sabe? No livro de Isaías, capítulo 28, versículo 18, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer nele não se apresse. Em 1 Pedro, usa essa mesma frase, esse mesmo versículo, mas termina dizendo assim: aquele que nele confia jamais será envergonhado. A pedra que foi rejeitada, Cristo, está escrito na palavra, ele veio para os que eram seus, lá no começo do Evangelho de João, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Terminando, eu vou fazer um estudo comprido de 1 hora e meia sobre isso, mas vamos ficar por aqui. E sobre nós, Romanos 9,33 diz assim, que foi colocada uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Quem? Cristo. Por quê? Porque para uns ele é o sustento, mas para aqueles que são contra, para aqueles que não o aceitam, para aqueles que vivem no padrão do mundo, ele acaba sendo uma pedra de tropeço. Por quê? Porque na verdade, quando ele vem com a sua verdade, ele tropeça na verdade que é Cristo, que é aqui, prevalece. Quando ele vem com a sua verdade, ele vê que a sua verdade é escândalo. Por quê? Porque o padrão é Cristo. E está escrito assim em Romanos 9,33, Paulo falando: quem crê em Cristo não será confundido. Vou terminar. Teria mais coisa para falar, mas eu quero só levar a Efésios capítulo 2, versículo de 20 a 22. Quero te dizer uma coisa. Leia 1 Pedro capítulo 2 inteiro, você vai entender muita coisa sobre o que é nós edificarmos a rocha sobre a nossa vida. Efésios 2, 22 diz assim, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento é esse? De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Viu? Edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual, presta atenção no que eu vou te dizer, todo edifício, nossa vida, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, para ser morada de Deus no Espírito Santo. O que diz a palavra de Deus? Vós sois o templo do Espírito. Último versículo. Primeiro aos Coríntios, leia, do versículo 1, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 17. Diz assim, segundo Paulo dizendo, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Quem? Eu edifico a minha vida. Você edifica sobre a sua vida, sobre esse fundamento que é Cristo. E outro edifica sobre ele. Mas veja uma advertência, meu querido. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Leia do versículo 1 ao 17, capítulo 3 de 1 Coríntios. Porque você pode edificar uma casa de ouro,
uma casa ou obra de prata, ou de pedras preciosas, ou de madeira, ou de feno, ou de palha. 6 coisas. 3 delas são purificadas. Ouro, prata e pedras preciosas. 3 delas, quando vem o fogo, elas são queimadas. Prata, feno e palha. Amado, medite nisso. O fundamento já está posto na tua vida. É Cristo Jesus, o Cristo maravilhoso, o Cristo Salvador. Agora, quero deixar uma pergunta para você, não te encostar na parede, mas fica ela como conselho. O que você está edificando sobre isto? Qual é a casa que você está edificando sobre o alicerce que foi colocada, edificado, que é Cristo Jesus? Uma casa de ouro? Uma casa de prata? Uma casa de pedras preciosas? Como está a tua vida? Ou você está edificando uma casa de madeira, uma casa de feno, uma casa de palha, que podem ser queimadas? Lembre-se, Deus é um fogo consumidor. Chegará um dia que estaremos na presença dele, meu querido. Muitos não gostam de ouvir isso, mas c'est la vérité, como diz o francês, é a verdade. Muito bem, desculpe passar muito tempo, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, medite muito nisso, na rocha viva, na pedra angular, na pedra de esquina, na rocha verdadeira e pura, que é o Senhor Jesus Cristo. E medite na tua vida, porque Deus te ama e te ama tanto, que entregou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, à morte e morte de cruz, por amor a mim e por amor a você. Pronto. Amado, medite nisto. Ore a Deus, se coloque na presença dele e ele vai falar com você. Porque, como eu sempre digo, a um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Aquele que busca a sua face em sinceridade jamais será despedido vazio. Deus te abençoe, fique na graça, fique na paz, fique no amor de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da nossa alma, a rocha viva, a pedra angular, a pedra de esquina. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.